Saudações, movimentadores da balança comercial ao... Não é Invoicecast, nós estamos no Logcomex Talks, estamos no primeiro episódio, estamos inaugurando esse estúdio e eu tô muito feliz de estar aqui. E hoje a gente já vai começar falando aí dos reflexos e tendências na parte do comércio exterior, comércio internacional, do supply chain e como isso reflete em todos os outros segmentos dentro da nossa área. E claro que estamos começando com gente importante aqui com a gente, né? Tô aqui com o Helmut, CEO da Logcomex, conhecidíssimo nosso, já das antigas, e sua nova aquisição, lá de São Paulo, Roberta Folgueral. Vamos ver se eu consigo acertar o cargo? Vamos lá? Business Development Manager. Acertei! Salva de palmas na edição! Nossa senhora. Dos serviços financeiros, Financial Services. Financial, por favor, por favor, né? Isso, para receber em dólar, como eu disse. Para receber em dólar, já escutou, né? Pegou a dica. E vamos falar desse tema por quê? Comércio exterior, comércio internacional, tudo isso envolve o quê para acontecer? Informação, sim. Carga, sim. Mas se não tiver dinheiro, né? Não anda. E se não cuidar direito do dinheiro, não tiver tudo bem declaradinho, não prestar atenção no compliance, não prestar atenção em todos esses detalhes, vai dar problema lá na frente, né, Roberta? É, um pouquinho, Jonas. Dá um pouquinho de problema, Dá né? um pouquinho de problema. Tu já me contou algumas boas histórias sobre isso, inclusive, né? E o que você tá vendo, assim, para esse ano, que são novos desafios na parte do compliance financeiro? De uma forma geral, Brasil e mundial, assim, que tá vindo novidade e a preocupação aumenta. Nossa, 4 perguntas mesmo que você vai fazer para mim de uma vez? É isso? Não pode... É isso, É pra tu escolher. Isso, é pra tu escolher. Ah, bem, eu escolho qualquer Isso. uma. Ah, então eu vou escolher qualquer coisa. Isso. Vamos lá. Boa pergunta. Acho que o primeiro desafio que a gente tem são a entrada de novos players no segmento financeiro. Então, a gente antigamente tínhamos um mercado extremamente tradicional, assim como o comércio exterior, porque o mercado financeiro e o comércio exterior eles se parecem, né? São mercados que vivem um baita paradoxo, que ao mesmo tempo que buscam inovação, são extremamente conservadores. Então, um desafio é entender que a gente tem muitos players chegando, como fintechs, instituições de pagamento, além dos bancos e das corretoras que tradicionalmente ocupavam o mercado de câmbio especificamente. E não faz nem 15 anos que financeiro e comércio exterior eram coisas muito separadas. Sim. E era algo só para se fazer com bancão, né? Era... E assim, era com... Na verdade, se a gente fosse pequeno, era um trabalho para fechar o câmbio. Mas, na verdade, se a gente for olhar mesmo na história do negócio, antigamente, eu não... Lógico, né, gente? É óbvio que eu não era nascida, porque eu sou extremamente jovem, não é da minha época. Sim. Isso, óbvio. Mas, no começo de tudo, você só contratava câmbio com corretora de câmbio. A contratação direto com o banco era proibida pelo Banco Central. Daí a figura do corretor, que tinha um comissionamento, uma corretagem tabelada pelo Banco Central. Tinha uns percentuais, uns ranges, etc. Esse mercado das corretoras pediu por inovação, pediu flexibilidade, então eles começaram a atuar como se banco fossem, e aí a flexibilização com o governo Collor acabou atingindo os bancos. Isso da época do Collor, da época da abertura de mercados. Junto com a abertura dos portos, a reabertura. Exatamente, foi um período assim, de bastante mudança, né? E essa mudança, então, as corretoras elas puderam operar como se bancos fossem, em operações até $100 mil por ticket. E na pandemia, esse valor foi aumentado para $300 mil, né? $300 mil por DI, por exportação e por aí vai. Só que o grande lance é que com o marco cambial, que comemorou 1 ano, a gente está chegando agora nesse mercado, a gente está recebendo nesse mercado IPs, que são instituições de pagamento, em tickets até $100 mil. Então, olha quanta oportunidade a gente tem na mesa. Instituição de pagamento é tipo banco, corretora... Fintech. A fintech, ela pode ser ou não uma instituição de pagamento, uma instituição financeira. Ela pode ser só uma empresa de tecnologia que faz uma ponta entre quem tem câmbios a serem fechados e a instituição autorizada pelo Banco Central a operar nesse mercado. Então, olha quem que a gente tem. A gente tem fintech, a gente tem os agentes autônomos de câmbio, nós temos corretoras, bancos de câmbio, bancos múltiplos, instituições de pagamento, o IFX, que são para pequenos volumes, pequenas operações. Então, se a gente for olhar, em 15 anos, foi um salto quântico de novos players, impulsionado muito pela tecnologia que esse mercado começou a pedir, né? Implorar por tecnologia. Mas consegue explicar para nós o que é uma fintech? Fintech são empresas de tecnologia, né, que atuam no mercado financeiro, basicamente, né? E tem até uma tese aí que todo mundo vai virar fintech, né? As empresas de tecnologias vão virar fintech porque todo mundo quer estar perto do dinheiro, né? E no comércio exterior a gente tem esse movimento, né? Da movimentação física da carga, movimentação processual e movimentação da grana, né? E tem surgido algumas fintechs especialistas aí na parte de
crédito, financiamento da operação e também, né, no câmbio. Né? Eu lembro quando começou o podcast, a gente estava falando lá em 2020 que assim, toda empresa comercial estava virando um banco porque estava financiando as operações. Então o próximo passo agora é virar uma fintech, que é o que então utilizar a tecnologia também junto disso. Mas esse que é o desafio, né? Acho que muitas empresas não importam por conta do fluxo de caixa. Né? Hoje no Brasil você tem que pagar tudo antes, né? Armazenagem, imposto, etc. Né? E a mercadoria, né? Esse é o pior. Você importa, paga tudo antes, chega, aí pega a matéria-prima, vai produzir, vai receber daqui quantos dias, né? Sei lá, 90 dias, 120 dias, né? E ainda tem o risco de não receber, né? Então, a gente vê uma tendência muito forte das empresas. As trades fazem muito isso, né? E tá surgindo empresas especialistas em financiamento da operação, né? Sim, uma grande dificuldade para o pequeno importador é que se ele conseguir, digamos, um fornecedor confiável na Ásia, vai ser um sinal de 10 a 30% e mais. Quando não mais, né? Não, e quando a carga estiver pronta, paga o resto. Então isso é 100% adiantado. É isso aí. Mas acho nem coletou a carga e já está pagando tudo. Então isso aí pesa muito no fluxo de caixa. Mas acho que o ponto também é o custo Brasil, assim, né? Também. Que esse é na cabeça, assim, né? Então, a carga chegou no porto, tem que pagar a armazenagem para poder tirar a tua carga, né? Tem que pagar o... Primeiro que você tem que ter um limite, né, no radar para você poder importar. Sim, né? Se for autorizado você importar esse valor, você tem que pagar antes os impostos, né? Então isso acaba acarretando muito custo para a indústria, assim, né? Tem até uma... Tá conversando uma vez com o pessoal da Receita Federal, do CSEX, que eles falaram que, não para esse ano, mas acho que para o próximo eles vão começar a fazer, o pagamento vai ter um prazo maior dos impostos. Isso já vai dar uma bela ajudada. Claro, conforme a legislação, né? Não quer dizer que o governo vai estar financiando nossas operações, né? Mas vai ficar um pouco mais leve, porque se tu não tiver grana na conta, a ADI não registra, né? Tem essa dificuldade. Mas continuando na parte das instituições financeiras, Roberta. Eu lembro um tempo atrás, você me explicou, acho que foi em alguma resenha, que o Banco Central ele transferiu a responsabilidade de para as instituições financeiras, né? Então, agora tirou a dor de cabeça do Banco Central e jogou para as instituições financeiras para conferir se os seus clientes estão fazendo coisa certa, né? Sempre, né? Junto com o bônus, vem o ônus. Então, ok, vou deixar muitos players entrarem, vamos lá, vai ser legal. Só que eu não vou te dizer, eu não tenho mais que concordar antes com a operação e depois você cursa. Com essa abertura dos mercados, com a flexibilização das regras de câmbio, então, compete a cada instituição financeira, na medida, né, do seu risco regulatório. Então, se eu sou banco, se eu sou instituição de pagamento ou se eu sou uma corretora, adotar todas as medidas para evitar outra sopa de letrinhas, o PLDFT, né, que é praticar prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e, por causa da Rússia, o financiamento da produção das armas de destruição em massa. Então, cada instituição financeira, ele não diz, olha, você tem que seguir esse checklist aqui. Mas você tem que provar que você adotou todas as medidas para evitar que a lavagem aconteça, o financiamento do terrorismo aconteça e por aí vai, entendeu? Foi uma coisa que eu já reparei que, dependendo da instituição financeira que tu vai tentar fechar câmbio, eles têm exigências diferentes de documentos. Sim. Né? Não tem uma padronização. Isso, e aí é que complica, nasce o negócio, né? Porque, vamos lá, eu sou um importador comum, né? Estou importando, sei lá, itens de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Ele vai seguir esse processo de importação, independente se ele vai fazer pelo Porto de Itajaí, pelo Porto de Santos, continua sendo o mesmo processo de importação, é igualzinho. Mas quando ele termina, aí abre um abismo, abre uma vala tecnológica, e aí ele começa tudo de novo como uma instituição financeira. Então ele começa a ter que provar quem ele é, a capacidade financeira dele, o que ele está importando, por que ele está pagando antecipado. Então tem um breu, uma coisa sombria entre a finalização do processo, né, vamos dizer assim, ou o início, se for um PA, né, um pagamento antecipado, e o início de um relacionamento com a instituição financeira. Então é um grande desafio para as instituições financeiras criarem aí pontes no processo, facilitação. Então, parece surreal o que eu vou falar. Mas, do mesmo jeito que a gente precisa de inteligência de mercado, inteligência comercial, para conduzir a importação e exportação, seja um agente de carga, um importador, um exportador, um recinto, um porto, um aeroporto, eu, como instituição financeira, também preciso dessas mesmas informações. E onde eu busco isso hoje? Né? Em bancos de dados e informações altamente descentralizadas, né? Soltas do comércio exterior. Então, o mercado financeiro ele não consegue entender o que faz direito um agente de carga, por exemplo. Sim.
Né? O que é um agente de carga? Como assim o dinheiro passa pela conta do agente de carga e o dinheiro não é dele? Mas o dinheiro do importador... Um monte de dinheiro é e fica uma mixaria comparado com tudo com que profit, passa. né? Então... Despachante também, né? Movimento. Exato. O numerário, eles... toda aquela grana e uma mixaria Ou que eu fica... olho lá na Razão Social e eu vejo XPTO Logística. Ah, com certeza é um operador logístico. Não, o KNAI era de organização de eventos. Isso é um caso concreto de hoje de manhã, entendeu? Então, não, olha, deixa eu te contar. Esse KNAI não é um KNAI de carga, que dependendo da época, conseguir embarcar é um evento. Né? Boa. Eu sou bom pra dar desculpa, né, cara? Mas sabe o que eu acho interessante do que eu trouxe de cada instituição financeira ter umas regras diferentes para conseguir, digamos, aceitar fechar o câmbio com uma empresa de comércio exterior? Por que eles têm tanto medo de dar merda? De dar Merlin? Porque a Merlin é grande. Então eu tenho 2 Merlins ali possíveis, tá? Eu tenho 2 muito grandes. A primeira, porque numa instituição financeira, eu tenho um diretor de câmbio, falando especificamente de câmbio, tá? Mas tem N outras vertentes que a responsabilidade vai fundo também. E eu tenho um diretor de compliance. E essas 2 pessoas, com os seus CPFs, respondem civil e criminalmente. Elas podem ser presas. A licença daquela instituição pode ser cassada, fora as multas milionárias. É tipo um fiel depositário do Exato. Tá quase uma avaliça da operação. Então, um diretor estatutário de câmbio, um diretor estatutário de compliance numa instituição financeira pode ir preso antes do banqueiro. Caramba. Antes do dono Sério? da empresa. Bah. Então, por que ele... Aí eu não conheço, não sei o que é isso, não sei o que é comércio exterior, não sei o que é PA, não sei o que é um agente de carga, não faço. Por quê? Porque é apetite zero de risco, claro, né? Quem que vai pôr, assim, o seu CPF em jogo? Mas, por outro lado, faz sentido esse medo mesmo deles... Porra, eu não vou fazer porque eu não tenho visibilidade, eu não consigo consultar se essa carga embarcou, se ela existe, que porto que ela tá, o que ela é. Aí eu tenho que pedir documento, aí o documento vem, eu não sei se o documento é falso. Lembrando que no conhecimento de embarque lá tá escrito diz conter, said to contain. O conhecimento de embarque nunca fala que contém alguma coisa dentro do container. Ele nunca fala, ele fala. Estão falando que tem isso aqui dentro. Dizem, né? Dizem conter, porque me falaram. o armador também não vai se comprometer nessa história, Exato. E aí você se coloca no lugar da instituição financeira, que não sabe a diferença de um master e de um house, não consegue diferenciar o que é frete e, portanto, tem redução alíquota zero de IR, o que é profit tem imposto. Um marítimo por Guarulhos. Exato. O marítimo por Guarulhos é sempre, né? Um dia sim e o outro também. Realmente. É umas loucuras, né? Tá, mas e aí dá pra, então, utilizar tecnologia, então, para conseguir ter mais confiabilidade nessas informações, então. Tipo, dá para fazer... Instituição financeira pode, tipo, ter acesso a um Big Data, né, para conseguir confirmar que aquela operação está acontecendo, que aquela empresa já fez operações antes, com aquela mercadoria, daquela rota, tudo mais. Tipo, não tá de sacanagem querendo fazer negócios nesse momento com, digamos, sei lá, o Irã, né, Sim. que o Irã é sancionado, né, dando um exemplo. E outros sancionados, né? E outros sancionados, quem? Bielorrússia, Rússia, Coreia do Norte, Exato. Cuba em alguns casos também, né? Então, tipo, tudo isso dá para consultar. Mas olha que interessante. Vamos pegar o case do Irã. E aí a gente entender o que é importante a gente saber. O Irã é sancionado. Então, vamos imaginar que eu sou um exportador brasileiro. Mas se eu estiver exportando itens que sejam gêneros alimentícios ou fármacos, esses 2 gêneros eu posso. Né? Então, mas como é que a instituição financeira vai conseguir adivinhar NCM da carga, o que é, por que está exportando? Então, é muito documental ainda, né? Você manda os documentos e pasme, às vezes até pelo Skype. Bah. Em grandes bancos, inclusive, tá? Então, é assim, manda por e-mail, pelo WhatsApp, um pedaço pelo Skype. Não tem sempre tem bom fluxo, saber que as entendeu? empresas cuidam dos nossos documentos, né, com carinho, né, cara? E existe um lugar único que tem todas essas regras mapeadas ou não? A regra do ponto de vista legal, do que as instituições precisam fazer, a gente tem em circulares e em cartas circulares do Bacen. Mas ele não diz, olha, para provar que o agente carga, peça tais documentos. Ele vai dizer, adote todas as medidas para fazer X. Quais são as medidas?
Entendi. É tipo tu perguntar o que vem, o que tem no X completo e te falam tudo. Tudo. Mas tudo o que é tudo aqui, que? Entendeu? Isso aí. Então não existe um checklist padrão por produto, por segmento? Não. O que tem são as boas práticas, o GAFI, enfim, que vão determinar. Então manda, né, o bom cuidado, o bom zelo documental, que se você está vendo que é uma exportação para o Irã, você confira que item que é antes de receber o dinheiro da exportação na sua instituição financeira e transformar isso em reais na conta do exportador. Mas deve rolar também, tipo assim, o cara recebe lá, a instituição financeira recebe os documentos, tipo assim, uma exportação de alimento para o Irã. É um container de $10.000. O cara, eu não vou me incomodar por $10.000. Então, não faz. Deve acontecer. O cara, eu não vou me arriscar por causa de $10.000. Exato, entendeu? Tem Não o vai, lado, cara. tem um Se fosse lado da instituição diligente. Se é um navio graneleiro, aí pode ser que o cara queira analisar, que aí é muito dinheiro. Então, né, Jonas? 10 mil Mas aí doleta, não, né? você tem a instituição diligente que vai falar, eu não vou me arriscar, e aquela que vai falar, são só $10.000, vai. E aí vai um monte de coisa errada, e um montão de parcelinhas de $10.000, né? Porque o lavador, a pessoa que está querendo fraudar o sistema financeiro ou o comércio exterior, ela não vai pôr um graneleiro, ela vai colocar 10 mil aqui, 15 mil, até fazer $1 milhão, $2 milhões. Dicas de lavagem de dinheiro com Roberto Apollo. Não clique aqui para saber mais. Não clique. Então, realmente, tudo isso que a gente está falando, Big Data pode auxiliar para a gente ter uma confiabilidade sobre com quem que as instituições financeiras vão fechar câmbio, né? Tipo, dá para fazer essa análise assim do passado, analisar o que está sendo embarcado. Inclusive, se já embarcou, já é possível consultar isso para ver se está devidamente registrado, né? Então, as soluções da Logocomex já podem auxiliar também a área financeira, né? Sim. Até a gente atende alguns clientes nas instituições financeiras e os principais casos de uso é, como o Roberto pontuou, para PLD, né, prevenção de lavagem de dinheiro, e também para ter um dossiê daquela transação, né? Então, para dizer que o banco realmente fez todas as verificações necessárias, né, daquela operação, e nesses controles, nessas regras que ele parametrizou no sistema, passou todo e está tudo certo, né? Então, a gente tem algumas soluções específicas para o mercado financeiro que segue essa linha, né, de análise, então, baseado na movimentação da contraparte. Né? Aprendi isso. O que é a contraparte? É o importador-exportador. Mas é que o mercado financeiro lê como contraparte. Isso. Ok. O sistema pode gerar um dossiê, né, daquela operação, daquele histórico, e isso ajudar o banco a decidir, né, seguir ou não na operação. Porque no final do dia, né, Roberto, me corrija se estiver errado, né, o banco ele precisa ter evidência, né, se eventualmente vier uma fiscalização, que ele cumpriu os requisitos, verificou todas as informações que tinham disponíveis naquele momento, né? E aí isso a Logocomex consegue ajudar ali, com certeza. É isso aí. No final do dia, a gente tem as soluções que a gente está implementando, né, em bancos, em corretoras, em fintechs, já está isso em curso. No final do dia, ela vai trazer algumas views, algumas visibilidades diferentes em camadas de segurança que essa instituição vai avançando. Então, eu vou no Shipmentel e eu vou conseguir visualizar se aquela carga existe, se ela embarcou, se ela não embarcou e por aí vai. Aí eu vou para o Log Manager, eu consigo ver em tempo real aonde foi que ela embarcou. Mas agora eu quero saber se eu estou exportando itens, se essa instituição, se essa empresa, esse exportador está exportando para o Irã itens alimentícios. Aí eu vou no NCM Intel e consigo visualizar as cargas que ele efetivamente está sendo transportado ali, que ele está agenciando. Então, é uma visibilidade de agenciamento de carga que não existe no mercado. Esse foi um dos motivos que me encantei com o projeto aqui na Log. Ninguém faz isso. Eu, em 20 anos de mercado, não vi tecnologia nenhuma entregar isso. Desconheço. E a gente tem visto que os bancos não conhecem mesmo, as corretoras não conhecem mesmo. E a inteligência comercial, que é aquilo que... Então o comercial da instituição financeira vai prospectar quem? O exportador de urânio? Não, o exportador de gêneros alimentícios, né? Aí tudo bem. Então o próprio comercial começa a ficar mais alinhado com a área de compliance, de PLD da instituição, fazendo com que eles fechem mais negócios de forma mais segura. O próprio caso de uso é o wallet share, né? Então o banco ele consegue ver o wallet share. O que é isso? Perdão, eu não sei. Quanto que ele faz de câmbio da determinada empresa, né? Então eu sei que eu faço para você câmbio, sei lá, $100 mil, eu consigo meio que traçar o perfil daquela empresa e pelo perfil eu consigo ter mais oportunidade
de fechar mais câmbio com essa empresa. Porque essa empresa tem um movimento de 1 milhão e Sim. qualquer instituição está fazendo 100 mil. Ou olha quanto essa empresa está transacionando de seguro, dependendo do Incoterm que a gente estiver usando. Pô, então eu tenho cross-selling e upselling da instituição financeira aqui, podendo vender mais produtos financeiros, além do câmbio, além daqueles linkados diretamente com o comércio exterior. Pô, olha quanto está transacionando uma indústria de vinho numa época que é na véspera da Black Friday. Será que não é o caso de oferecer crédito para essa empresa um pouco antes da Black Friday? Entende? Então você consegue ter uma estratégia, mas não é uma estratégia correndo riscos, é uma estratégia olhando para compliance, olhando para PLD, olhando para as métricas que o regulador, que o Banco Central exige. A parte de recorrência também, né? Olhar se a empresa transaciona com recorrência para, de repente, ofertar uma linha de crédito mais adequada para ela. Então, isso também é outro caso comum aí dos clientes. Né? Sim, até eu acho que eu nunca comentei com o Helmut, mas eu tinha uma ideia, e a gente sabe que ideia não vale nada enquanto não executar, então eu vou falar porque eu tô ciente disso. Eu já imaginava, sei lá, acho que eu tive uns 3 anos atrás aí assim, analisando dados logísticos, igual tem com a Logcomex, dá para uma instituição financeira ter mais segurança sobre uma empresa. Sim. Então, tipo assim, isso aqui para mim, ela serve também como liberação de crédito. Sim. Porque se, digamos, uma empresa demonstra que nos últimos 6 meses está importando aquele volume de sempre, digamos que não tem essa sazonalidade, todo mês certinho, e aí ela ficou uns 6 meses parada, e aí do nada ela volta e querendo crédito, cara, mas tu ficou 6 meses parado, tô vendo aqui no sistema. O que aconteceu? Né? Isso é uma coisa que não é tão fácil para uma instituição financeira já ter acesso, né? Tem muito banco de investimento também, que é um outro caso de uso, que ele usa as informações, né? Basicamente ele analisa o mercado, a logística de determinada empresa, e à medida que a empresa é listada em bolsa, né? Por exemplo, uma empresa de alimentos listada em bolsa, né? E ela publica os balanços trimestralmente, e aí à medida disso vai definir se o valor da ação subiu, caiu, vai cair, né? E aí se a empresa ela consegue analisar o movimento do supply daquela empresa, né? Então tá exportando mais, tá exportando bem, né? Pelo volume exportado ela consegue saber, tá exportando bem, quer dizer que essa empresa vai superar a expectativa dela do mercado e as ações vão subir. Ou não, o volume de importação aqui considerando tá caindo. Né? Então, provavelmente, a empresa não atende a expectativa do mercado e isso acaba afetando o preço das ações. Né? Então, tem muitas assets, especialmente, que eles olham o mercado de logística, avaliam a logística das empresas, e de acordo com o volume da logística que está crescendo, está caindo, é um volume que vai refletir, né, no valor das ações das empresas. E elas se movimentam antes de que saia o balanço trimestral. O balanço que é quando realmente tem uma mudança drástica no valor das ações. Né? Antecipa jogadas num dado mega estratégico que está muito longe daquilo que o balanço vai mostrar lá na frente. Né? E assim, essa é uma ideia bem complexa, ótima, mas a gente vê que na área comercial acontece umas coisas assim tão rasa. Por exemplo, às vezes o cara quer começar a lavar dinheiro e ele fala que é exportador de soja. Açúcar, sei lá. E aí tu vai lá consultar. Na época das safras desses alimentos, o cara não tá exportando nada. Como assim, cara? Tu não falou que tu exporta soja, açúcar? E aí safras aqui, cadê não, mas ele é anti-safra, né? Não, é. Sazonal. Então, tipo assim... dá para já começar a detectar também esses riscos de lavagem de dinheiro, né? Você tem que os indícios, tem que mapeá-lo todos os parâmetros que, de uma certa forma, combinados, impactam na análise de risco da empresa. Né? E outra coisa que eu lembrei que, voltando, que cada instituição tem suas regrinhas para, digamos, adicionar um novo cliente. Com certeza os pré-requisitos vão reduzir também. Porque a tecnologia já vai fazer esse trabalho. Muito. Porque eu tive o contato com a minha esposa, que trabalhou um tempo nessa área. Meu Deus, cara, era muito cansativo. Porque assim, tu captar o cliente, vamos fechar comigo? Vamos. Aí vem a fase, vamos agora fazer o cadastro com a instituição. KYC, né? Tira foto, né? Tira foto. Tira foto com o documento. Mas você quer ver um balanços exemplo? não sei o quê, tem que ter não sei o quê. Mega complexo. Aí, tipo assim, cara, tem umas coisas ali que dava pra ser mais simples. Né? Mas você quer ver um exemplo prático de um negócio de uma dor que a gente resolve, Jonas? Isso Diga. que você tá falando da tua esposa quando trabalhou com o câmbio. A minha esposa não é uma dor pra mim, tá? Não. Beijo, amorzinho. Eu imagino que ela não... Te amo. Coitada da Paty. Voltando. Uma dor específica
que a Paty passou nesse segmento. Tem algumas perguntas que são obrigatórias numa fase de trazer o cliente para dentro da instituição financeira, que é o KYC, né? O Know Your Customer, o Know Your Client. E aí, esse questionário, ele pergunta quais são os 3 principais fornecedores, quais são os volumes operados, quais são os países de origem. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto os casos de uso exatamente nesse sentido. Tá, então, eu pergunto uma coisa para o importador, você está falando a verdade ou não, como é que eu vou saber? Só no dia que ele for fechar, depois que eu já provei o cadastro dele. Não, se ele está me contando aquilo e eu olho numa plataforma como o da Log, no NCM Intel, no Shipment Intel, eu consigo ver se o que ele está me dizendo faz sentido com base na volumetria dele dos últimos 12 meses, enfim. Aí o período eu vou parametrizar de acordo com a minha matriz de risco na instituição. Não, e é um pavor, né? Porque tu conseguiu um cliente na instituição financeira. Tá lá, o cara quer fechar, tá com uma grana fodida para mandar, que precisa para embarcar, para liberar o BL. E aí tá lá, o checklist, mandar documento, não sei o quê. Passa no cartório. E aí, tem aquela outra instituição que cobra mais caro, que ele já tá acostumado a fechar e ele não consegue tirar dele. E aí perde, às vezes, uma baita oportunidade por causa disso. Meio que paralelo fazendo isso com o BID, né? Então tem muitos importadores, exportadores que pedem BID, né, para os agentes de carga. Aí no BID fala, não, a gente movimenta uma média de 1.000 processos, embarques por mês. Piroso, faz um preço bom, faz um preço bem baixo aí que eu tenho volume, né? E aí o cara às vezes acaba fechando o armador de carga e no fim não é 1.000, é 100, ou é, sei lá, 500, né? E isso acaba onerando também toda a estrutura de custo desse agente de carga, desse operador, desse armador que conseguiu baixar ao máximo as tarifas, né? Para poder atender esse cliente. Porque ele conseguiu aquele preço bom porque foi prometido um certo volume, né, cara? Se tu não entrega aquele volume... Aí é culpa do mercado. É o mercado que é ruim, o armador que é ruim. Olha, e o pessoal sabe, eu não sou de defender armador, mas aí também é sacanagem com o armador, cara. Ele tá te oferecendo conforme uma promessa, né? E não tá sendo cumprida. Então, realmente, é muito similar a essa área de BID mesmo, cara. Muda os termos, né? Basicamente. Mas... É um depara, mas basicamente a entrega é a mesma. E, por exemplo, para... Quando a gente quer fechar câmbio com um país mais complicado que nem Argentina ou Venezuela. Eu acho que assim, tem países que têm as suas respectivas listas, né? Então, assim, não é além da informação sobre a logística, sobre o comércio exterior, existem determinadas listas, né? Que são comuns a vários países. Então, já existe meio que não cadastro positivo, né? A gente chama de lista restritiva mesmo, né, no mercado financeiro, mas especificamente situações como a da Argentina. A Argentina não está em nenhuma lista de restrição. O que a gente tem é o governo argentino impedindo que saiam dólares, né? Eles seguram a grana por um bom tempo no Banco Central, né? Mas o que a gente vem observando é a saída de yuan. Então, os fechamentos de câmbio da Argentina para o Brasil... deu uma queda absurda no câmbio em dólar, mas também tem aumentado muito em yuan. Uma coisa que o importador não sabe, e as instituições às vezes também não contam muito, é que eu posso fechar câmbio em moeda diferente daquela que versada no produto. Na ADI, na DUI. Então, eu tenho uma DUI e uma ADI em dólar, mas se eu quiser fechar em franco, né, sabe? Em petecas, franco alemão? Faz tempo, hein? Sabe? Em petecas... Eu escolho a moeda. A questão é essa, né? A gente brinca do franco, da peteca, mas o que eu quero dizer? Pode vir escrito dólar na operação ou euro. Se eu quero transacionar aquilo em yuan, em iene, eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Eu vou ter 2, 3 conversibilidades de moeda, mas eu posso cursar a operação em moeda distinta do que ela está no documento, não tem problema nenhum. Então, não acho que a tecnologia resolva isso, porque isso não é um problema tecnológico, isso é um problema da restrição da Argentina, no caso, mandar dinheiro para cá. Então, não é ela está desconectada da rede SWIFT, como o caso da Rússia. Não é isso. É uma restrição momentânea desse país com qualquer lugar para retirada de dólar. E tem muita gente na Argentina que usa cripto, né? Sim. Está usando muito cripto para... Que, vamos combinar também, não tem nenhum problema, né, em você operar em criptoativos, porque o cripto, o câmbio, enfim, são meios de pagamento, formas de eu pagar. Eu posso fazer uma transferência de wallet da cripto lá na minha corretora que está lá em Londres, quando eu consigo provar que aquela exportação existe, que aquela importação existe. Tá tudo bem declaradinho, né? Até porque eu tenho uma IN da Receita Federal que me obriga, no mês subsequente da operação, ir lá e ajustar meu balanço. Então, se eu cumprir a IN da Receita, eu como importador e exportador, eu pago em cripto, pago em câmbio,
pago como for melhor. Voltando à parte de tecnologia, realmente, a gente tem que falar um pouco de inteligência artificial, né? Tipo, muito dessas coisas que nós estamos falando, uma IA já consegue fazer uma análise. Até sendo mais pé no chão, quem já utiliza o ChatGPT com frequência, eu gosto de usar bastante ele. Se você coloca lá, digamos, gráficos, tabelas para ele analisar, ele faz essa análise já. Então eu vejo assim que com essas soluções da LogComex, se ele gerar, digamos, relatórios por números, né, com as NCMs, rotas e tudo mais, e der para uma inteligência artificial analisar, e tu pedir para ela o que seriam pontos estranhos, já não tá longe, né? De uma inteligência artificial já fazer isso por conta própria, né? Reconhecer padrão, Você manda uma massa de dados e pede para reconhecer padrões diferentes, né? Quais são os outliers aqui. Isso já, a inteligência artificial já está muito avançada, né? Acho que o modelo GPT, né, que é o Generative, né, avançou demais aí e acelerou muitas coisas, assim, né? E eu fico pensando como que vai ser daqui a alguns anos, né? Que o pessoal está trabalhando num formato novo que é a inteligência artificial geral. Né? E é nesse ponto, né, que muitos estão falando que a humanidade vai perder o controle sobre a inteligência artificial, né? Quando você é inteligência artificial geral. Hoje é generativa, né? Ainda tem limitações para trabalhar com muitos dados em tempo real, né? Então acho que o maior desafio hoje da IA é trabalhar com dados em tempo real, né? Porque quando você cria um modelo generativo, né, você tem que trabalhar com as informações históricas e correlacionar elas, né? E isso envolve muito processamento, né? Até o founder lá da OpenAI quer gastar 7 trilhões de dólares em chips específicos para processar a IA com mais velocidade, assim, né? Mas acho que no futuro vai ser muito mais prático e essas análises provavelmente vão ser feitas automaticamente, né? Só que cabe ao ser humano definir os padrões, os critérios e os parâmetros, né? Do que é uma operação aceitável, do que é uma operação não aceitável, o que é uma yellow flag, o que é uma red flag, né? E isso... Yellow flag e red flag seria o quê? Não, yellow é tipo, cara, tem meio canal amarelo e canal vermelho, vai. Tipo assim, a ética está sendo respeitada. Você parametriza, tipo, você tem lá uma operação. Tá. Você tem as tuas regras internas de se você vai liberar aquele câmbio, não vai liberar. É como a Receita Federal faz de risco. Aí você tem que parametrizar o sistema colocando todas as regras, né? País destino tal, mercado tal. Não, se for desse mercado com essa empresa, não faz. Ou esse produto específico, né? E aí, correlacionar isso aqui, a operação de comércio exterior com as listas restritivas, né? Então a empresa ela tem que parametrizar ali as suas definições, as suas regras de risco, né? E à medida disso tem uma matriz de risco e de acordo com a matriz, né, o banco, ou a instituição financeira, ou a fintech, whatever, define se vai seguir ou não com a operação. Faz todo sentido, né? Porque no comércio exterior em si, na parte da aduana, nós temos operador econômico autorizado. Se tu é OEA, a gente confia em ti pra caramba. Que inclusive tem um capítulo todo especial pra câmbio, né? No OEA. Tem um capítulo de compliance de câmbio que quem se certifica precisa seguir a risca ali. Então você vê como tá tudo interligado. Então, se tu é OEA, já facilita, digamos, para fechar um câmbio. De modo geral, né? De um modo geral, já mostra que aquela empresa passou por um baita crivo da Receita, que ela entrou, assim, por um grupo diferenciado de análise, né? Já foi submetida a uma análise física, presencial, documental. Então, posso sublimar alguns pedidos já, né? Que legal. Então, tem realmente uma baita oportunidade, né? Fazer esse gerenciamento de risco cambial das empresas, uma inteligência artificial fazendo isso. E aí deu o flag, aí precisa de um ser humano para olhar com mais carinho, ver se eu acho que faz o canal melancia, né? Ia passar o verde, virou vermelho. Eu acho que tudo vai virar rank e score, assim, né? Sim. Então, assim, o OEA é uma espécie de certificação. Né? Em outros países já tem o score ESG. Né? Então, de acordo com a empresa, tal, o que ela polui e tal, ela tem o score ESG. Né? Então, acho que no futuro, assim, acho que isso vai se tornar mais comum em diferentes áreas, especialmente no comércio exterior. Né? Então, acho que faz parte da evolução ali esse score. E esse score ajuda na análise de risco da empresa. Facilita, né? A empresa então ela já cumpriu determinados requisitos ali de controle, tal. Então, dá para, passar no canal verde, assim, né? E no final do dia, uma coisa super importante para quem é gestor na ponta da instituição financeira é como é que eu tenho mais segurança sem aumentar o custo, né? Da instituição. Sim. Porque, vamos lá, eu vou colocar um batalhão aqui de gente, um batalhão de processo, vou dificultar a entrada do cliente, com certeza eu estou correndo zero risco.
Tá, mas qual que é a saúde financeira disso, né? Como que eu pago essa Como que fecha a conta? Como que fecha a conta? Né? Peraí, o Banco Central está me pedindo 1.499 bilhões de coisas aqui e eu preciso ir atrás de cliente. Quem que eu preciso? Eu preciso do importador, eu preciso do exportador, eu preciso daquele que quer operar o comércio internacional, mas você me manda aqui pedir até o exame do pezinho? Onde que eu vou achar o exame do pezinho desse cara? É meio parecido com a analogia antes eu trabalhei num porto, né, antes de fundar a Log, né? E lá tinha um requisito de alfandegamento. Alfandegamento, isso aí. Palavra difícil. Palavra difícil. Por um terminal operar, ele tinha que ter câmera 4K. Isso faz anos atrás. Tem que ter câmera 4K, tem que guardar 5 anos a imagem, tem que ter o scanner ultra tecnológico. Né? Então acho que é meio que um pouco parecido. Né? O Banco Central chega, não, esses são os requisitos aqui para você operar. Chega num ponto que fica inviável, né? Pô, peraí, você tá me impondo aí agora o terminal teve que aumentar. seu. Não, agora vai ter que pagar X por cada container escaneado aqui. Todos os containers escanear. Né? Então isso acaba, de uma certa forma, criando um pouco de restrição. Né? Porque aumenta o investimento mínimo para tu começar a atuar Sim. naquele segmento, né? E agora vamos falar um pouquinho também de intermodal, porque a Roberta, o Helmut e mais uma penca de Agenda Log Comex, como sempre, vai estar lá presente. Vai quantas pessoas, Helmut? Já tem ideia? Acho que vai umas 80 pessoas... mais ou menos. 80 pessoas. Vai ter 80 pessoas da Log Comex lá para contar as novidades que a empresa está levando de soluções, né? E não é à toa que a gente está aqui com a Roberta, porque parte delas são soluções financeiras, né? Vamos contar quais são elas, já para o pessoal ficar ligado. E outra, hein? Eu recebi o e-mail da Log Comex. Fica de olho você também na tua caixa de e-mail que tinha lá já para ser registrado para ganhar o brinde. Isso é importante. Pô, vai ter uns brindes massa lá, cara. Os brindes de vocês são sempre bons, cara. Eu vou lá também. Eu já vou. O bom de eu ser expositor também é que eu entro antes, aí eu já vou lá pra pegar o brinde, entendeu? Já eu não pego garante fila. isso. Chupim, né? Chupim. Umas coisas top. É sempre top. Então, cara, você sempre tem que visitar o stand da Log Comex. Vale muito a pena, cara. Rô, conta pra gente o que vai ter de novidades novidosas. Acho que o primeiro ponto super importante é que nós não viramos banco ainda, né, boss? Não. Não é isso. Eu vim pedir dinheiro aqui. Não é isso, tá? Todo mundo está me mandando mensagens perguntando. Vai virar corretora. Vai virar corretora, vai virar fintech. Mas é normal, igual tem muita empresa, vai virar agente de carga, vamos virar despachante. Respira e mentaliza o roxinho, né? Não é o azul, mas respira, calma. Log Comex Bank. Não. O que eu vim registra o nome. Registra o nome. Você tem as mundis que quer registrar na frente só pra ficar com o nome. Cuida. O que eu recebi a missão aqui de inaugurar na Intermodal é a área de serviços financeiros, mas não no sentido da Log ser provedora de serviços financeiros, mas sim a provedora de inteligência comercial, de suporte de compliance, de PLD, para instituições financeiras. Então, eu sou o elo entre os dados de comércio exterior e os dados que este mercado financeiro precisa. Então, é mais um, né? Nós vamos destravar mais uma frente, mais um elo que a gente vai destravar. Um elo fácil, um elo tranquilo. Bom. Então, lá na Intermodal, por favor, você que está nos vendo, nos ouvindo, vá até lá. Não, o Jonas não vai estar, eu prometo, mas eu estarei lá para conhecer justamente quais são essas soluções de dado, de inteligência de mercado, de compliance, de PLD, para auxiliar a sua instituição financeira a entender melhor o comércio exterior e fazer negócio com segurança, sem botar a instituição em risco, que é o mais importante. Isso aí, então... É para todo mundo, né? Banco, instituição financeira, fintech... Banco, corretora, AJs, fintech... Não, isso aí é legal, não pode. DTVMs, agentes autônomos de câmbio, agente autônomo de investimento, escritório de investimento... Enfim, todo mundo que tiver interesse em dados, em coletar informações relevantes, importantes para tomada de decisão, para onde apontar esse negócio no mercado. Porque vai te dar dado de seguro, de carga, de importação, de exportação. Então, assim, um pacote de serviços completos para a instituição. Tudo isso que a gente conversou agora, né, Roberta? E, assim, até para vocês, instituições que não estão ainda no comércio exterior, já vai começar com o pé direito. É o pé direito que fala ou o pé esquerdo? Não, o pé esquerdo melhor não. Acho que é o pé direito. Pé direito é que eu sou canhoto, eu esqueço. Mas não, o pé direito. Já começa com o pé direito, não me interrompa. Já começa com o pé direito, tendo as soluções da Log Comex, tendo... a Roberta por perto para dar esse suporte também, porque eu acho importante falar isso. Eu até estava conversando bastante com a Beatriz Aliança, cara, do CS, Customer Success. A Log Comex não dá só a tecnologia. Ela tem pessoas também te ajudando a fazer o melhor uso possível de todas as tecnologias que vocês contratam. Isso é importantíssimo. Então,
é uma oportunidade na Intermodal de vocês conversarem com o Helmut, com a Roberta e com as outras pessoas, para você já entender de certinho como é que isso tudo vai te ajudar. Por isso que feira é importante. É o momento de você ver o pessoal pessoalmente, paciência, vai desse jeito. Ver a turma pessoalmente, para você fazer bons negócios e entender quais são essas novidades que a Locomex está trazendo, porque não é simples, mas a Locomex está vindo aqui para simplificar essa parte e ajudar a fechar negócio, porque realmente são muitas dificuldades, às vezes, para tu conseguir fechar câmbio com uma nova instituição, e isso atrapalha para fechar novos negócios. Eu vi isso na pele, eu como importador e com pessoas próximas do mercado de câmbio, né? Não, e também tem essa curva de aprendizado, né? Acho que isso é... A gente lida aqui com milhares de empresas, né? Tem milhares de clientes aqui. E tem empresas em diferentes níveis de maturidade da jornada, né? Então tem a empresa que já acostumou, já trabalha com dados, já toma as melhores decisões, já consegue usar ferramentas. Tem times específicos dentro da empresa para analisar as informações. E tem empresa ainda que está no nível de maturidade um pouco antes, né? O cara, às vezes, não tem nem controle das suas próprias operações, né? E quer realmente entender o mercado, né? Então, o que a gente fala? Cara, o nosso time aqui é especialista, vai saber indicar, né, em qual nível da maturidade da jornada que você está para usar inteligência, usar informação. E, a depender do nível, a gente consegue indicar a solução mais adequada, né? Porque também tem isso, às vezes a empresa está paralisada, né? Ela vira a chave e fala, pô, não, preciso agora entender o mercado, trabalhar com mais dados, trabalhar com informação, inteligência. Aí o que acontece? Ela vai lá, contrata um monte de ferramenta. Contrata Power BI, contrata não sei quem, contrata o Comex, contrata um monte de gente especialista e acaba meio que travando ali e não sabe qual que é o caminho que ela vai seguir. É muita coisa para absorver, né? O que eu faço com tudo isso de informação, né? Então a gente realmente consegue entender a necessidade do cliente e o nível que ele está de maturidade nessa jornada. Tá, mas eu fiquei sabendo que tem mais novidade, né? Tem. O que mais tem aí? A gente vai fazer 3 lançamentos no Intermodal. Time de produto que trabalhando na 1000 aqui para acelerar essas entregas, né? Mas tá bem legal, assim. A gente vai lançar uma solução completamente nova no mercado, uma solução específica para importador, né? Onde ele vai ter uma visão 360 de toda a operação dele, dos relacionamentos que ele tem, né? Uma visão muito focada na personalização, né? E na persistência da jornada dele no supply chain, né? Então vai ser bem legal essa solução e uma aposta bem interessante nossa. Fiquei curioso. A gente vai lançar também uma nova versão do nosso produto de exportação também, então, aproveitando um pouco os incentivos do governo para exportação, né? Então, uma solução que vai dar acesso ao mercado de exportação, né? O cliente vai conseguir identificar novos clientes no exterior, vai conseguir fazer todo esse mapeamento da jornada, né? E também a gente vai lançar também uma solução exclusiva para o despachante aduaneiro, né? Para dar informações dele, para ele conseguir enxergar o mercado que ele atua, né? Um pouco mais de inteligência no mercado comercial para o despachante aduaneiro em si. Vai organizar os próprios dados dele para ele ter uma melhor visão. Para ver carteira, como é que tá as carteiras dele, como que tá a saúde dos clientes que ele atende, né? Em que lugar que ele é bom, como que ele tá bom, como ele consegue extrair mais valor do relacionamento dele com o cliente dele, né? Então essas são as 3 soluções principais que a gente vai lançar na feira. Ainda mais o despachante aduaneiro é quem tem acesso a mais informações da operação do comércio exterior, que ele tem que falar com todo mundo, né? Importador, às vezes na importação ele tem que falar às vezes com o exportador também, o agente de carga, trading compra, todo mundo envolvido. Então, por isso que ele é um dos caras, ele é o cara mais importante do comércio exterior, se for analisar como a única função de cada um, né? Separadamente. Tem muito conhecimento valioso ali que ele pode usar para gerar mais negócios. Isso né? aí, a ideia é justamente entregar essa inteligência para ele, né? Inteligência sobre os seus clientes, né? Para olhar onde que ele tem a oportunidade de conseguir alavancar o negócio dele. Né? Sim, até avaliar dá para avaliar até os clientes, né? Ver quais clientes são mais lucrativos, tem uma rentabilidade melhor. Todos os KPIs, vai ter tudo centralizado ali, vai ser bem legal ali. Excelente. Nossa, essa eu tô curioso também para ver, cara. Então, se você chegou aqui no susto nesse assunto e não conhece a Locomex, já aproveita, na legenda tem as redes sociais, tem o site, se conecta, assina a newsletter que é muito boa para você ficar sabendo todas essas novidades. E claro, se você vai na Intermodal, reserva um tempinho para você se encontrar com o pessoal da Locomex. Eu não preciso nem falar onde é que é no mapa, porque o stand é grande e é só você seguir o som das buzinas, tá? Vai ter as buzinas como sempre, né? Então é só seguir lá, reserva um tempinho para conversar com a Roberta, conversar com o Helmut, conversar com toda a equipe. Lembrando que a Locomex não é só uma empresa de tecnologia, eles têm pessoas de comércio exterior, então tu não vai estar falando com gente inexperiente sobre isso, eles vão falar a prática contigo. Então, nos vemos daqui uma semana, trabalhos encerrados e até o próximo episódio. Até mais! Até mais. Até mais, pessoal. Valeu!